Olá! Quantas vezes você já olhou para a vida de alguém e pensou, eu queria ser assim, eu queria ter aquilo? Quantas vezes você já se sentiu menor, invisível, insuficiente, só porque comparou a sua vida com a de outra pessoa? A comparação é como uma corrente invisível que prende a nossa alma. Ela suga a nossa alegria, rouba a nossa paz e nos afasta daquilo que Deus sonhou para nós. Mas hoje eu quero te convidar a dar um passo diferente. Hoje eu quero falar com você sobre como se libertar da comparação e descobrir o seu verdadeiro valor em Deus. Essa mensagem vai ser um divisor de águas na sua vida. E se você ficar comigo até o final, nós vamos orar juntos, declarar palavras de fé, e eu creio que você sairá daqui mais leve, mais confiante e com os olhos abertos para quem você realmente é em Cristo. Antes de começarmos, se inscreve aqui no canal Pleno Equilíbrio, ativa o sininho e deixa seu like. Isso não só me ajuda a continuar trazendo mensagens de fé e autoconhecimento, mas também permite que mais pessoas como você recebam palavras que transformam vidas. Vamos juntos crescer nessa caminhada. E deixa eu te contar uma história. Maria era uma jovem cheia de sonhos, mas todas as noites antes de dormir, ela pegava o celular e passava horas rolando as redes sociais. Lá, via amigas viajando, colegas de trabalho comprando carros novos, influenciadores mostrando corpos perfeitos e vidas aparentemente sem problemas. Aos poucos, Maria começou a acreditar que a vida dela não valia nada. Ela tinha um emprego simples, não viajava, não tinha o corpo que a mídia dizia ser ideal. E sem perceber, a comparação foi roubando a alegria dela, a autoestima, a fé. Um dia, Maria leu um versículo que mudou tudo. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Salmo 139, 14. Foi como se uma luz acendesse dentro dela. Ela entendeu que estava se medindo com a régua errada. Enquanto ela se comparava com pessoas, Deus a lembrava: você é única, você é minha filha, você é preciosa para mim. Talvez você se identifique com a Maria. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, comparando-se todos os dias, achando que não é bom o bastante. Mas hoje, Deus quer te dizer: você é suficiente. Você é amado você tem valor. A comparação não é só um hábito inocente, ela é uma armadilha espiritual. Quando você se compara, está dizendo a si mesmo: o que Deus me deu não é suficiente, o que eu sou não basta. E isso é perigoso, porque abre portas para a inveja, para a insatisfação, para a ingratidão. Sabe o que acontece? Você perde tempo tentando viver a vida do outro, quando poderia estar vivendo a sua própria missão. A palavra de Deus é clara em Gálatas 6:4. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Deus não te chamou para ser uma cópia. Ele te chamou para ser original. E quando você insiste em se comparar, é como se estivesse dizendo para o Criador: eu não confio no que o Senhor fez em mim. Mas eu quero te lembrar, você foi escolhido, separado e capacitado. Sua vida não é um acidente, sua história não é um erro. A comparação é uma mentira do inimigo para te paralisar. Olha o que está escrito em Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Isso significa que sua identidade foi definida antes mesmo do seu nascimento. Efésios 2:10 também confirma: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Você percebe? O seu valor não depende de quantos seguidores você tem, de quanto dinheiro você ganha, de quantos elogios recebe. O seu valor está no fato de que o próprio Deus te criou, te amou e entregou o Filho dele por você.
O mundo vai tentar medir você por padrões humanos, beleza, status, bens materiais. Mas o céu olha para você e vê um filho amado, uma filha preciosa, alguém que carrega um chamado eterno. Eu quero que você pare agora por alguns segundos. Respira fundo e pense: se Deus me escolheu, por que eu insisto em achar que não sou suficiente? A sua vida já é valiosa só pelo simples fato de existir em Deus. Quero que você faça um exercício agora. Pense em 3 coisas boas que você tem na sua vida. Pode ser algo simples: sua saúde, uma amizade, um talento, a sua fé. Agora, agradeça a Deus por essas coisas. Esse pequeno exercício já começa a quebrar a comparação, porque quando você olha para as bênçãos que tem, deixa de fixar os olhos no que falta. A gratidão é o primeiro passo para se libertar da comparação. Se essa palavra está tocando o seu coração, comenta aqui: eu sou grato a Deus pelo que Ele já fez na minha vida. Quando você escreve isso, você declara fé e inspira outras pessoas que também estão lutando contra a comparação. Você já parou para pensar em quanto tempo da sua vida foi perdido na comparação? Horas rolando o celular, olhando para conquistas alheias, desejando viver algo que não era seu. Mas sabe o que é mais doloroso? Enquanto você foca na vida dos outros, deixa de viver a sua. A comparação é como um ladrão silencioso. Ela rouba a alegria de pequenas vitórias. Ela apaga os sorrisos que você deveria dar. Ela distorce sua visão, fazendo você acreditar que não é capaz, quando, na verdade, Deus já colocou dentro de você tudo o que precisa para cumprir seu propósito. E sabe o que mais? A comparação te faz esquecer que até as pessoas que você admira têm lutas, dores e inseguranças que você não vê. Ninguém mostra tudo. E quando você compara os bastidores da sua vida com os palcos iluminados da vida do outro, você cria uma mentira dentro de si mesmo. Mas hoje eu te digo: chega! Você não precisa viver acorrentado a esse ciclo. A sua identidade não está nas redes sociais. Seu valor não está na aprovação do mundo. Seu valor está em Deus. Na Bíblia, encontramos exemplos de comparação. Um deles aconteceu com Pedro. Depois da ressurreição, Jesus restaurou Pedro, perdoando-o por tê-lo negado 3 vezes. Foi um momento poderoso. Mas logo depois, em João 21, 20 e 22, Pedro olha para João e pergunta: Senhor, e quanto a este? Jesus responde: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Você percebe? Até Pedro, que caminhou lado a lado com Jesus, caiu na armadilha da comparação. E a resposta de Jesus foi clara: não olhe para ele, olhe para mim. É isso que Deus está falando com você hoje. Não importa o caminho do outro. O que importa é o que Deus sonhou para você. A sua missão é única, a sua história é intransferível e o seu chamado é exclusivo. Não gaste energia perguntando: e o outro, Senhor? Invista energia perguntando: qual é o meu papel, Senhor? Jesus te convida hoje a tirar os olhos da vida dos outros e fixá-los somente nele. Agora que entendemos a armadilha da comparação, vamos falar sobre como praticar o autoconhecimento com fé. Eu quero te dar 4 passos práticos que você pode aplicar no seu dia a dia. 1. Reconheça quem você é em Deus. Leia e declare versículos que afirmam sua identidade. Exemplo: sou filho de Deus, João 1:12. Sou criação maravilhosa, Salmo 139:14. Sou herdeiro com Cristo, Romanos 8:17. Repita isso em voz alta todos os dias. Quanto mais você ouve, mais sua mente é renovada. 2. Substitua a comparação pela gratidão. Sempre que sentir inveja ou se comparar, pare e agradeça por algo que você tem. A gratidão é um antídoto poderoso contra a insatisfação. Quando você agradece, seu coração se realinha com a verdade de Deus. Repita isso em voz alta todos os dias. Quanto mais você ouve, mais sua mente é renovada. 3.
Foque no seu processo, não no resultado do outro. O tempo de Deus é diferente para cada pessoa. Não apresse a sua jornada só porque alguém parece estar à frente. Talvez o que você chama de atraso seja apenas o preparo divino para algo maior. 4. Invista no seu propósito. Descubra seus dons, talentos e paixões. Deus não desperdiça nada. Seja generoso com o que Ele colocou em suas mãos. Quando você vive sua missão, a comparação perde força, porque você entende que está no caminho que foi desenhado para você. Agora eu quero que você repita comigo, em voz alta, como uma declaração de fé. Diga assim: eu sou amado, eu sou amada por Deus. Eu fui criada de forma única e especial. Eu não preciso me comparar, porque Deus já me aprovou. Eu sou suficiente em Cristo. Eu escolho viver o meu propósito e não a vida de ninguém. Sinta o peso da comparação caindo enquanto você declara isso. Essas palavras não são apenas frases, elas são sementes de verdade plantadas no seu coração. E se você continuar regando essas sementes, elas vão florescer em confiança, coragem e liberdade. Agora eu quero orar por você. Se puder, feche os olhos, coloque a mão no coração e entregue seus pensamentos a Deus. Senhor, hoje eu oro por esta pessoa que está ouvindo a Tua palavra. Eu sei que o coração dela tem sido ferido pela comparação. Eu sei que muitas vezes ela se sentiu inferior, esquecida, invisível. Mas hoje eu declaro, em nome de Jesus, que toda mentira do inimigo caia por terra. Que essa mente seja renovada pela verdade da Tua palavra. Que essa pessoa descubra quem ela realmente é em Ti. Escolhida, amada, suficiente. Pai, quebra agora as correntes da comparação. Tira o peso, a inveja, a insegurança e enche esse coração de gratidão, de paz e de alegria. Que a partir de hoje ela viva não para agradar os homens, mas para viver plenamente o propósito que o Senhor desenhou para ela. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, escreve aqui nos comentários: eu sou livre da comparação e tenho valor em Deus. Essa é a sua declaração pública de fé. E cada comentário é também um testemunho para outras pessoas que passarão por aqui. Lembre-se, você não é uma cópia, você é uma obra-prima, você não é um erro, você é um projeto divino. E o seu valor não está no que o mundo diz, mas no que Deus declara sobre você. Até aqui, nós já entendemos como a comparação nos aprisiona, como ela rouba nossa alegria e como podemos começar a nos libertar através da palavra de Deus e do autoconhecimento com fé. Mas agora quero ir ainda mais fundo. Quero te mostrar como a Bíblia nos ensina, através de histórias reais de homens e mulheres, que o valor de alguém não está no que o mundo mede, mas no que Deus já determinou. Pense na história de José. Ele era o filho amado de Jacó, recebeu uma túnica colorida como sinal de favoritismo, e isso despertou inveja e comparação entre seus irmãos. Eles começaram a olhar para José e pensar: por que ele e não eu? Por que ele tem algo que eu não tenho? A comparação cresceu tanto que virou ódio, e o ódio levou à ação. Eles venderam José como escravo. Olha só o poder destrutivo da comparação. Ela não afeta apenas quem se compara, mas também pode envenenar relações, destruir famílias e afastar pessoas. Mas sabe o que é incrível? Mesmo sendo vítima dessa comparação injusta, José não deixou que isso definisse o valor dele. Ele confiou em Deus. E no tempo certo, aquele jovem rejeitado pelos irmãos se tornou governador do Egito, salvando nações inteiras da fome. A mensagem é clara. Quando você descobre seu valor em Deus e confia no propósito dele, a comparação dos outros não tem poder para te parar. O que Deus sonhou para você, ninguém pode roubar. Outro exemplo é a história de Davi e Saul. Davi era apenas um pastor de ovelhas, esquecido até pelo próprio pai, quando o profeta Samuel foi ungir um novo rei.
Todos olharam para os irmãos mais fortes, mais bonitos, mais aparentes. Mas Deus disse: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Davi foi escolhido por Deus, mesmo sem atender aos padrões humanos. Mais tarde, quando Davi derrotou Golias, o povo começou a cantar. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. E o coração de Saul se encheu de comparação e inveja. Ele perdeu a paz, perdeu a razão e passou a perseguir Davi. Percebe como a comparação também corrói quem está no topo? Saul tinha tudo. Era rei, tinha poder, tinha honra. Mas ao se comparar com Davi, perdeu a alegria de governar. Enquanto isso, Davi, mesmo perseguido, escolheu confiar no Senhor e viver sua identidade em Deus. A lição aqui é clara: quando você foca na comparação, perde o propósito. Mas quando foca em Deus, mesmo sendo rejeitado ou perseguido, você cumpre o chamado. Talvez você não seja um José ou um Davi, mas enfrenta a mesma luta. No trabalho, você se compara com o colega que ganhou promoção. Na escola ou faculdade, se compara com quem tira melhores notas. Na família, se compara com irmãos, primos, parentes que parecem estar mais à frente. Na internet, se compara com influenciadores, amigos e conhecidos. Mas eu quero te dizer algo. Toda vez que você se compara, você ignora as vitórias que já conquistou. Talvez você não tenha o carro do vizinho, mas tem saúde para caminhar. Talvez você não tenha milhares de seguidores, mas tem uma família que te ama. Talvez você ainda não tenha conquistado seus grandes sonhos, mas tem sementes plantadas que no tempo certo vão florescer. Autoconhecimento com fé é parar de medir a sua vida pela régua do outro e começar a medir pela régua de Deus. Eu quero que você faça mais um exercício comigo agora. Feche os olhos por um momento. Respire fundo. Agora pense em algo que você tem que ninguém pode tirar de você. Pode ser sua fé, pode ser sua resiliência, pode ser um talento único que só você tem, pode ser sua história de vida, marcada por superações que só você conhece. Enquanto pensa nisso, repita em voz baixa: eu tenho valor em Deus, eu sou único, eu sou especial. Sinta o peso da comparação sendo substituído pela paz de saber que você é amado exatamente como é. Esse exercício simples de pausa e afirmação pode transformar o seu dia se você começar a praticá-lo diariamente. O apóstolo Paulo usa uma metáfora incrível em 1 Coríntios 9:24. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, de todos apenas um ganha o prêmio? Corram de tal forma que alcancem o prêmio. Mas veja bem, ele não diz para você correr a corrida do outro. Ele diz para você correr a sua própria corrida. Cada um tem uma pista, uma jornada, um tempo. Se você tentar correr na pista de outra pessoa, vai se cansar, tropeçar e se frustrar. Mas quando você corre na sua pista, no seu tempo, com os olhos fixos em Jesus, você descobre propósito e paz. Hebreus 12:1 também reforça: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Percebe a diferença? O mundo diz: corra mais rápido que o outro. Deus diz: corra a sua corrida com fé e perseverança. Essa é a chave da liberdade. Do peso da comparação à liberdade em Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Querido amigo, querida amiga, talvez você tenha sentido o peso da comparação por anos. Talvez toda a sua vida tenha sido marcada por esse olhar para o outro e essa sensação de que nunca é suficiente. Mas eu quero dizer uma verdade que pode transformar o seu coração. Em Cristo, você não precisa competir com ninguém. Ele não está te chamando para ser o melhor em tudo. Ele está te chamando para ser quem você é nele. O mundo diz: compare-se, prove-se, conquiste mais. Jesus diz: descanse, confie, viva o propósito que eu desenhei para você. O veneno invisível da comparação,
A comparação é traiçoeira. Ela não grita, não aparece de repente, mas vai corroendo devagarinho. Você abre uma rede social e vê a viagem de alguém e o coração já sente uma pontada. Você observa o sucesso profissional de outra pessoa e já vem aquele pensamento: por que eu não consegui isso ainda? Você vê a foto de alguém com o corpo que gostaria de ter e a sua mente sussurra: nunca vou chegar lá. Percebe? A comparação é como uma serpente que se esconde na grama, rastejando, esperando o momento certo para dar o bote. E quando damos espaço para ela, a consequência é sempre a mesma: insegurança, inveja, ansiedade, vazio. Mas existe um caminho de saída. Existe uma forma de quebrar esse ciclo. Passo 1. Reconheça a raiz. Antes de qualquer transformação, precisamos identificar a raiz. De onde vem a sua comparação? É com a aparência? É com a vida financeira? É com os relacionamentos? É com o ministério, a fé ou o serviço a Deus? Pegue um papel, se puder agora, e escreva: eu costumo me comparar mais em... Se você está apenas ouvindo, repita mentalmente. Esse exercício é o início da libertação, porque a luz de Deus só entra onde você reconhece que há trevas. Passo 2. Lembre-se da sua identidade. Quando Jesus foi batizado, antes de realizar milagres, antes de pregar às multidões, ele ouviu a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Mateus 3,17. Repare, o Pai não disse isso depois de uma conquista, não disse isso após a cruz ou após a ressurreição. Ele disse isso antes de qualquer obra pública. Isso significa que o valor de Jesus estava na sua identidade e não em suas realizações. E eu quero que você receba isso hoje. Deus te ama não pelo que você faz, mas pelo que você é nele. Você é filho, você é filha, e isso basta. Passo 3. Celebre quem você é. Uma das maiores chaves para quebrar a comparação é aprender a celebrar. Celebre suas vitórias, mesmo que pareçam pequenas. Celebre suas qualidades, mesmo que ainda não sejam perfeitas. Celebre o processo, mesmo que o resultado ainda não tenha chegado. Se hoje você conseguiu dar um passo que antes não conseguia, celebre. Se você conseguiu orar quando antes estava desanimado, celebre. Se você deu um sorriso no meio da luta, celebre. Passo 4. Honre os outros sem se diminuir. Comparar-se não é a mesma coisa que admirar. A admiração é saudável, porque nos inspira. A comparação é tóxica, porque nos paralisa. Quando você vê alguém crescendo, celebre com ele. Quando você vê alguém prosperando, agradeça a Deus pela vida dele. Isso não significa que você é menor. A vitória do outro não diminui o seu valor. A conquista do outro não apaga a promessa de Deus para você. Passo 5. Afirme sua fé diariamente. Eu quero te ensinar agora algumas afirmações de identidade em Deus. Você pode repeti-las em voz alta junto comigo. Eu sou filho, eu sou filha amada de Deus. Eu tenho um propósito único nesta terra. Eu não preciso me comparar, porque sou completa em Cristo. Minha vida está nas mãos do Senhor, e Ele sabe o tempo certo para todas as coisas. Eu sou livre da comparação e segura no amor de Deus. Repita quantas vezes for preciso. A fé vem pelo ouvir, e quando você declara, o seu coração se enche de verdade. Oração de libertação da comparação. Senhor, eu coloco diante de Ti todas as áreas em que tenho me comparado. Entrego as inseguranças, as dores e os medos que nascem da comparação. Peço perdão por não confiar totalmente na Tua boa vontade para a minha vida. Hoje eu decido crer que sou único, sou única em Ti. Decido acreditar que o Teu amor me basta. Decido descansar no propósito que tens para mim. Liberta minha mente dos pensamentos de inferioridade. Quebra as correntes da comparação que me aprisionam. E enche o meu coração com a verdade. Eu sou filho, sou filha amada e criado.
criada à tua imagem, cheia de valor. Em nome de Jesus. Amém. Decido acreditar que o teu amor me basta. Decido descansar no propósito que tens para mim. O caminho da verdadeira liberdade. Se existe algo que eu quero que você leve deste vídeo é isto. A comparação não define quem você é. O amor de Deus, sim. Você não precisa se provar. Você não precisa se medir pela régua do outro. Você não precisa se sentir menor, porque alguém parece estar à frente. A régua de Deus não mede o que você conquistou, mas quem você está se tornando nele. E acredite, o Senhor está orgulhoso de você pelo simples fato de você buscar a presença dele. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Você é obra-prima de Deus. Você é único, única. Você tem valor. E nada nem ninguém pode roubar isso de você. Uma reflexão final. Imagine se cada flor resolvesse competir com a outra. O girassol diria, eu queria ser tão delicado quanto a rosa. A rosa diria, eu queria ser tão alto quanto o girassol. A margarida diria, eu queria ter o perfume do jasmim. Se fosse assim, nenhum jardim seria bonito. Mas a beleza de um jardim está exatamente na diversidade. E a beleza do reino de Deus está na diversidade dos filhos que ele criou. Você não precisa ser outra pessoa. Você não precisa ter a vida de outra pessoa. Você precisa apenas florescer no lugar onde Deus te plantou. Oração final. Senhor, eu oro por cada pessoa que está acompanhando este vídeo agora. Tu conheces o coração de cada um. Tu sabes das feridas escondidas, dos pensamentos de comparação, da dor silenciosa que tantos carregam. Hoje eu clamo, derrama o teu amor sobre eles. Mostra-lhes o valor que têm em ti. Liberta-os das correntes da comparação. Tira dos ombros o peso de querer ser como o outro. Que cada um descubra o propósito único que colocaste em sua vida. Que eles se levantem confiantes, sabendo que são amados, escolhidos e preciosos. E que a partir de hoje, cada vez que a comparação tentar roubar a paz, eles lembrem, eu sou filho, filha amado, amada de Deus. E isso basta. Em nome de Jesus. Amém. Afirmações finais. Agora, eu quero que você repita comigo em voz alta, com fé. Eu sou único, única em Cristo. Eu sou amado, amada por Deus. Eu sou livre da comparação. Eu celebro quem eu sou e celebro os outros também. Eu confio que Deus tem um tempo perfeito para mim. Se este vídeo falou ao seu coração, eu quero te pedir 3 coisas simples que podem mudar vidas. Curta este vídeo, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam ouvir esta verdade. Compartilhe com alguém. Talvez você conheça alguém que vive preso na comparação. Mande este vídeo para essa pessoa agora. Pode ser a palavra de esperança que ela precisa. Inscreva-se no canal Pleno Equilíbrio. Aqui você vai encontrar reflexões, orações e mensagens que fortalecem a sua fé e ajudam no seu autoconhecimento com Deus. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E antes de ir, deixe nos comentários: eu sou livre da comparação em Cristo. Quero ver essa declaração profética ecoando nos comentários. Que Deus te abençoe, que Ele fortaleça a sua identidade e que você viva o propósito lindo que Ele sonhou para você. Até o próximo vídeo no canal Pleno Equilíbrio.